Olá, olá, tudo bem? Hoje aqui no Bike é Legal nós vamos falar sobre geometria de bicicleta. O que é isso? Basicamente é como o quadro é soldado, como o quadro é construído. Repare, uma bicicleta é completamente diferente da outra. E o que difere? Claro, cada bicicleta é uma bicicleta, mas o que mais difere entre ela é, além do material do quadro, como que os ângulos do tubo são soldados, aqueles ângulos do tubo. Isso tudo faz parte da geometria. Antes de ir mais para frente, deixe o seu like e vamos falar sobre geometria da bicicleta e como entender os valores, os números, os ângulos. Essa vai ser uma aula técnica com muito pouca ação. Aqui na minha tela nós temos um quadro aro 29 estilizado e nós vamos falar um pouco sobre os ângulos, sobre o que é cada medida. Veja lá, vamos começar pelo A. A é essa distância que vai do eixo do pé de vela até a altura do quadro onde começa o canote. Isso daqui é o tamanho do tubo do selim. O B é o conhecido como stack, que seria a altura da bicicleta, que é a medida que vai do eixo do pé de vela, indo na vertical até aonde está o eixo do cabeçote, aonde passa o eixo da suspensão do garfo. Então, o B é o que a gente conhece como altura da bicicleta. Em inglês, chama-se stack. C é aquilo que a gente chama de alcance. Em inglês é reach, que é justamente a distância que vai entre esse eixo do cabeçote até a projeção do eixo do pé de vela. Esse C aqui, portanto, é o alcance, reach. Tanto essa medida B, que é o stack, a altura, quanto esse C, que é o reach, eles evoluíram muito nas bicicletas tamanho 29. Mudou muito e com isso também mudou muito a pilotagem dos atletas que competem no mountain bike. Muito mesmo. O D é o tamanho do tubo superior, na horizontal. Seria o tamanho efetivo do tubo superior do triângulo. E era a distância que a gente mais olhava nas bicicletas aro 26. Com a entrada do 29, hoje a gente fica com o olho muito atento na altura e no alcance. Então o D é aquilo que a gente chamava de tamanho efetivo do tubo superior, ele na horizontal. Essa distância que vai da projeção do eixo do tubo do cabeçote até a projeção do eixo do tubo do selim, a gente vai ter na horizontal o tamanho do tubo superior. E é aquilo que nós aqui no Bike é Legal chamamos de cabeçote, a altura do cabeçote, que é justamente essa peça cilíndrica que vai abraçar o pescoço da suspensão. Isso daqui é o E, o tamanho do cabeçote. O pessoal também chama esse E do tamanho do tubo da direção. Eu aqui chamo de cabeçote. Em inglês, o pessoal chama isso de head tubo, tubo da cabeça do quadro, que é o cabeçote, também chamado tubo da direção. O curioso é que com a evolução do ciclismo, aquilo que antes era chamado em francês passou a ser chamado em inglês. E foi justamente a grande evolução do mountain bike que trouxe esses nomes em inglês para o ciclismo. Só para vocês terem uma ideia. Em Portugal, eles só falam de descarrilhador. Nós usamos câmbio. E no inglês é derailleur. Nada mais é do que uma palavra de origem francesa que é usada no inglês. O F aqui, olha só que importante, é justamente o ângulo da caixa de direção, ângulo do cabeçote. Ele é fundamental de ser analisado quando você vai comprar uma bicicleta. Quanto menor o F for, o ângulo da caixa de direção, mais o garfo vai ser projetado para frente. Porque aqui, veja só, o ângulo F vai fazer isso quando ele é menor. É exatamente essa mudança que nós estamos vendo aqui. E esse ângulo foi um ângulo que mudou muito nas bicicletas mais recentes, justamente quando o pessoal começou a experimentar mais a geometria nas bicicletas de aro 29. Mudou muito a concepção do ângulo da frente da bicicleta, principalmente, que é esse ângulo
F. Neste desenho aqui, o chamado F é o ângulo da caixa de direção. Vamos falar agora do G, ângulo G, representado aqui como G, que é o ângulo do tubo do selim. Repare, quanto menor for o G, quanto menor for esse ângulo, mais projetado para frente vai ser o eixo do pé de vela e mais projetado para trás vai ser a posição do selim. Veja assim, ângulo maior, fica mais em pé o ângulo do tubo do selim, quanto menor, mais deitado vai ser o ângulo do tubo do selim. O que implica isso? Basicamente a posição da pedalada. Quanto mais em pé, mais tração você vai ter na bicicleta. Ela vai ficar mais parecida com uma bicicleta espideira. Quando você está subindo, a bicicleta fica mais deitada, você continua tendo essa tração. Então é uma bicicleta, quanto maior o ângulo do tubo do selim, mais a bicicleta vai ter tração na hora da subida. Porém, na descida, mais inconfortável você se sente, porque você está, na hora da descida, mais projetado para frente da bicicleta, porque o teu pedal vai te colocar você mais para frente. Isso tudo afeta na pilotagem, mas não quer dizer que é melhor ou pior, é só para você pensar quando você for escolher a sua bicicleta, pensar como que você tem que interpretar os ângulos da geometria de uma bicicleta. O H é o tamanho do tubo inferior do triângulo traseiro, mais simplesmente chamado de comprimento da traseira, que é justamente esse tamanho aqui. Para que a bicicleta tenha maior tração, a busca é que esse tamanho do comprimento da traseira seja mais curto. E é justamente por causa disso que, por vezes, o tubo do selim tem um formato assim para dentro, que é para poder trazer a roda traseira mais perto, mais embaixo do selim. Com isso você aumenta a tração da bicicleta, porque você tem mais peso em cima da roda traseira. Nesse desenho aqui, a gente tem o tubo do selim reto, mas muitas bicicletas que têm esse formato assim, arredondado, é para poder diminuir o comprimento da traseira da bicicleta. Você consegue trazer mais a roda para debaixo do selim. Mais uma medida interessante de você conhecer na sua bicicleta é a distância entre eixos. Aqui nesse desenho, o fator I, que é a distância entre o eixo dianteiro e traseiro, que varia muito de acordo com o tamanho do seu quadro. E quanto menor, mais ágil a bicicleta é, eventualmente mais instável quando você estiver pedalando na lama, por exemplo. Essa distância faz muita diferença na tração da bicicleta, mas tudo isso é muito sutil. Logo mais aqui no Bike é Legal, nós vamos fazer uma matéria sobre as bicicletas que tem no mercado e nós vamos comparar muito esses tamanhos, essas distâncias, para que você entenda como raciocinar a hora de você observar os tamanhos, a geometria de uma bicicleta, de acordo com aquilo que você quer para a sua pilotagem, para o seu bolso, para o seu uso. Não deixe de pensar de uma maneira até intuitiva quando você for comprar e analisar uma bicicleta. Valeu? Bom, valeu? Valeu mesmo? Então vai lá na teclinha, valeu mesmo, e nos ajude. Curta e compartilhe esse vídeo. Veja aqui a lista daqueles que já nos apoiam aqui no canal do Bike é Legal. Inscreva-se no nosso Instagram, no nosso TikTok. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, o canal do Bike é Legal. Valeu? Valeu mesmo. Tchau.